A graça e a paz a todos que vão estar com a gente nessa live. Vai chamando aí o pessoal. Vamos começar nosso culto de louvor e de doutrina e oração. O culto de louvor e adoração é no domingo. Então, vai chamando o pessoal para participar com a gente nesse momento. Vai mandando também, você que já está entrando, vai mandando o motivo que você quer colocar em oração, né, pastor? Os pedidos. Às vezes são muitos pedidos, mas nós vamos tentar captar aqui aquilo que cada um quer pedir. E para iniciar, eu gostaria de pedir ao pastor Sérgio que pudesse orar para a gente iniciar esse culto. Boa noite a todos que estão aqui conosco nesse momento, nessa live, né? Quarta-feira, mais uma quarta-feira, estamos aqui tentando reunir todos, de tal maneira que isso aconteça a maior comunhão que a gente possa ter. E eu louvo a Deus pela quantidade de pessoas que estão acompanhando nossas lives, durante a semana sobretudo, porque às vezes na igreja dá 15 pessoas, 18, 20, né, numa quarta-feira, e é uma luta grande. E nós ficamos surpresos, porque quarta-feira passada tivemos um bom número de pessoas, tanto no Facebook, quanto também no Instagram. Então, seja bem-vindo esta noite, para estarmos juntos, orando e pensando um pouco também na palavra de Deus. Então vamos orar nesse momento, invocar o nome do nosso Deus, para que a gente possa estar adorando a Ele e também recebendo dEle o alimento espiritual para a nossa vida. O meu desejo é que você esteja firme e forte, né? Lembre-se, Deus está com você. Não temas, não te assombres, não te espantes, porque Ele é o nosso Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nesse momento nós buscamos a Tua presença em nome do Teu Filho Jesus, Pai, para bendizer o Teu nome, para Te adorar, para Te louvar. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui nessa live e podemos reunir muitas pessoas, de perto e de longe, para que todos nós estejamos juntos na Tua presença, como igreja, orando e também ouvindo a Tua palavra para alimentar o nosso espírito. Abençoa cada um, Pai, que já entrou, aqueles que ainda vão entrar, toca no coração de todos agora para que possam parar um pouco o seu afazer aí na sua casa e juntar-se a nós para que a gente possa fazer um excelente culto. Vocês daí e nós daqui. E Deus aqui e aí, junto de você. Obrigado, Deus, por esse momento. Abençoa cada um aqui presente nessa live e que o Teu nome seja glorificado. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Nesse momento nós gostaríamos de falar de um texto que se encontra no livro de Esther. Nós vamos falar um pouco da história de Esther, mas não exatamente sobre Esther. Nós vamos falar sobre o que o livro de Esther nos ensina. E é sobre jejum e oração, não é, pastor? Isso. E aí nós vamos começar com um texto. Você que está em casa, que está com sua Bíblia, você pode abrir em Esther, no capítulo 4. Nós vamos ler do capítulo 4, o versículo 13 ao 17. Esther, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Então, diz assim o texto. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a teu reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço.
Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Então esse texto nós vemos que Esther, ela pede para que ajunte os judeus e que naquele momento ele jejuasse pelo que ela iria fazer, que era ir ter com o rei. E ela não sabia se ela poderia morrer ou não. Mas então ela fez esse pedido para que Deus ele viesse em favor daquele povo, viesse em favor dela, né? Então o tema de hoje vai ser sobre jejum e oração, porque nós sabemos que o jejum ele também necessita principalmente da oração. E para que nós possamos já ir pensando sobre o texto. Mas nesse momento nós vamos também louvar a Deus. Vamos louvar a Deus com 2 canções. E depois nós vamos para a nossa conversa, não é, pastor? Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Vamos continuar louvando a Deus e dizendo quanto Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, é sempre exaltado seu nome. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Glória a Deus por esse momento. Então, nesse momento, nós vamos falar um pouco do nosso tema de hoje, que é sobre jejum e oração. Já agradecer ao pessoal que já está com a gente, Jocelyn, Alácio, Noite, Luana, Antônio, Vanessa, Francielma, Adriana, Ana Lúcia, Azilce, Aremilson, Jeconias, bastante gente que já está aqui, Fabiana, Ângela, Joás, Dandara, Josefa, Eides também. Então nós já queremos agradecer pelas pessoas que estão no Instagram. Eu estou olhando pelo Instagram, mas nós temos outras pessoas também pelo Facebook. Tem quantos no Face? E nós vamos falar agora sobre um texto que eu li no início da live, que está em Esther, que nos remete ao tema de hoje, que é jejum e oração. E para começar, pastor, eu gostaria de perguntar, à luz da Bíblia, como sempre, quem era a rainha Esther? Bom, a rainha Esther, ela era uma simples judia, virgem, né, pura, e houve um desgosto do rei, e a rainha Vasti, ela foi deposta do seu cargo, né, da sua posição de esposa do rei. E aí vieram algumas virgens para ser escolhida, né, pelo rei para substituir a rainha Vasti. Então, Mardoqueu tinha uma sobrinha, que é justamente Esther, e ela foi ser vista pelo rei, preparada para ser vista pelo rei para substituir essa rainha, a rainha Vasti. E assim deu certo, né? Ela se tornou rainha dos, como você leu lá
O texto, para quem quer ler, está em Esther 4, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Que quando a rainha Esther ela pede para que jejuem para aquilo que ela ia fazer, que era ter com o rei. 4. Capítulo 4, versículo 13 ao 17. Então, os judeus eles estavam subjugados nesse tempo a um reino, né? E esse reino, eles tinham o perigo de serem desfeitos, mortos. Porque naquele momento ela estava agindo em favor dos judeus, no caso era... Veja que a história disso tudo, existia o rei, no caso, e um súdito dele, chamado... era Mordecai, o tio de Esther, né? E tinha o rei com um súdito que era, meu Deus, fugiu da cabeça agora, eu acho já, Amã, veio na cabeça. Eu queria dizer, mas estava com medo de errar. Amã. Então, Amã, ele montou um plano para matar todos os judeus, inclusive o Mardoqueu, né? Mardoqueu. E assim, o povo judeu iria ser dizimado completamente daquele reino, até mesmo da terra. Então, Deus permitiu que a rainha Esther estivesse ali, naquele reinado, participando da liderança daquele reinado como rainha, e o projeto de Deus era justamente livrar os judeus da morte, né? daquele subjugo que aquele rei estava fazendo sobre o rei Assuero, ou Assuero, né? O rei Assuero tinha o seu súdito, que era Amã. Então, eles montaram um plano para destruir os judeus. E a rainha Esther, ela estava ali justamente para fazer um grande livramento, certamente vindo da parte de Deus, e até o momento que ela pede a Mardoqueu para levar os judeus a jejuarem e orarem durante 3 dias. Né? Então, era para livrar os judeus da morte. Tudo bem. Então, pastor, eu queria que você explicasse melhor para a gente o propósito do jejum e oração para Deus. Qual é o propósito para que Deus ele falasse tanto na Bíblia, o próprio Jesus jejuou, e por quê? Qual é o propósito? Qual é a intenção que ele quer de nós? E já você pode responder, inclusive, essa pergunta: existe o jejum sem oração? Ok, então veja, o jejum, você vai jejuar por algo, não é? Você, em prol de, como uma maneira de interceder por uma situação. O jejum, ele é um sacrifício da carne, que aflige a alma. No jejum você sacrifica a carne com a falta de alimento e até a aflição da alma. E assim chega diante de Deus como uma petição, não é? Como você está sacrificando aquele período ali de alimento e também se envolvendo na oração, colocando diante de Deus a sua necessidade. Agora, existem pessoas que fazem uma lista de coisas para jejuar por elas. Jejum não é bem assim. O que a gente vê aqui é que eles estavam jejuando por algo específico. A rainha Esther pediu para que eles jejuassem para que ela conseguisse entrar na presença do rei, porque naquele momento havia um certo rigor para que a rainha chegasse até a presença do rei,
Porque se o rei não se agradasse, mandava matar. Tá certo? Então, ela pediu para Mardoqueu e os judeus jejuarem para que ela conseguisse chegar diante do rei. Então, né? O jejum ele tem que ser algo específico direcionado. Exatamente. Né? E não é simplesmente você fazer uma lista de coisas. Vou fazer o jejum e Deus sabe aquilo que eu preciso. Eu preciso. Não, tem que ser uma coisa específica, né? Você vai fazer algo que vai sacrificar a sua carne no sentido de alimento e você vai afligir a sua alma. E vai haver um quebrantamento do seu coração. Você vai chegar diante de Deus com o coração contrito, né? Colocando diante de Deus a tua necessidade. Uma outra coisa, respondendo a sua pergunta, que não tem como a gente jejuar sem a oração. Ora, quando você vai abrir um jejum, você precisa abrir esse jejum orando, conversando com Deus. Deus, eu estou diante de Ti, buscando a Tua presença em nome de Jesus, para dedicar esse jejum aqui em prol disso aqui que eu estou precisando. Não é? Uma necessidade da saúde, ou um problema de família, ou um filho, ou por o marido, ou por a esposa, ou, enfim, deve haver um objetivo específico, tá certo? E isso ser apresentado a Deus através da oração, né? E aí você, durante o jejum, ficar orando. Tanto é que ela disse, olha, você peça para jejuarem 3 dias e orarem, né? Porque o jejum ele está sempre junto com a oração. Não tem como você fazer um jejum sem orar, a não ser que você vá fazer um exame de sangue. Aí você jejuma e olhe, viu? Porque quando você acorda, você vai orar agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele deu de você ter acordado. Então você já orou, mesmo jejuando, para fazer um exame. E no caso assim, pastor, aquilo que existe um manual para o jejum, ou seria apenas a questão do jejum e oração, ou tem mais algo que Deus queira nesse momento? Na verdade, quando você busca fazer um jejum, e aí esse manual é a própria Bíblia, você encontra tudo o que você precisa saber do jejum em vários textos, em vários livros, né? E cada um tem uma maneira de apresentar de forma detalhada como se fez o jejum. Então, o manual que nós precisamos é a Bíblia. Ela vai ensinar bem direitinho como é o jejum. Eu estou apenas resumindo aqui que você precisa ter algo específico, você precisa abrir um jejum orando e encerrar esse jejum também orando. E tem as formas de você jejuar, que, como muitos exemplos que a gente vê, você pode tirar a alimentação, não deixe de tomar água, precisa tomar água para não desidratar, mas você pode tirar o café da manhã, né? Ou você pode tirar o almoço, ou você pode tirar o jantar, com cuidado. As pessoas que têm alguma doença crônica precisam ter muito cuidado para fazer o jejum, para não ter outros problemas, não causar outros problemas, você que toma muita medicação. Então, converse com o seu médico, veja aí como é que você pode fazer esse jejum. Agora, é muito fácil você jantar e dizer, eu vou jejuar, e aí vai dormir. Então, esse jejum não vale. Acho que é importante você entender que você precisa sacrificar o corpo, no sentido de não se alimentar, para que até a tua alma seja afligida. Então, o jejum é feito dessa maneira. Um sacrifício do corpo em relação ao alimento, que fique bem claro, não é você sacrificar o seu corpo tirando a sua vida. Não é isso. Sacrifício do corpo em relação ao alimento. E você ter algo específico e ter um coração quebrantado. Uma outra coisa é que não adianta você, toda vez que um sacerdote iria fazer um sacrifício, um holocausto, ele precisava se santificar. Não é? Então, para você chegar diante de Deus e apresentar um jejum, você precisa estar buscando se santificar, tá certo? Você precisa trabalhar a ideia de que o Espírito de Deus habita dentro de você, que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, e você não andar segundo as práticas das obras da carne, não é? E aí, porque senão esse jejum fica inválido. Aí, então é necessário que realmente haja essa santificação, né? Observando o que a Bíblia ensina, e também
a consciência de que precisa sacrificar o corpo em relação ao alimento para que a alma seja afligida e assim esse sacrifício de aflição chegue diante do Deus Todo-Poderoso e ele possa ter misericórdia, ter compaixão, porque sabemos que ele nos ama, muito embora ele não vai dar aquilo que vai atrapalhar a nossa vida. Deus é Deus, ele conhece todas as coisas, ele só vai te dar algo se realmente for bênção para você. E se você realmente tiver condição de receber naquele momento, porque às vezes a gente não está nem preparado para receber um presente maravilhoso de Deus, que a gente não vai dar o real valor. Às vezes ele demora um pouco, ele sabe todas as coisas. Ele sabe o tempo, né? Isso, o tempo certo. Todas as coisas. Pastor, e outra pergunta sobre o jejum. Você falou em relação ao jejum de alimentos e nós costumamos também fazer jejum em alguns momentos de algo, de algumas coisas. Se privar de algo, que pode ser também... Eu já vi gente fazer de internet, de novela, de outras coisas, daquilo que você gosta. Esse jejum também é válido? Olha, o jejum, ele precisa dessas duas coisas. Um sacrifício da carne com a aflição da alma. Se o jejum não atingir essas duas coisas, não é jejum. Entende? Então, qualquer coisa que você colocar diante de uma necessidade, como você abrir esse jejum dessa maneira que você está falando, se não atingir essas duas coisas, de sacrificar a carne e afligir a alma, não é jejum. Né? Então é necessário ser... Pode ser seria um sacrifício, né? Tipo de sacrifício diferente. Imagine, né? Você dizer, não, eu não vou assistir televisão. Se você existe uma dependência sua da televisão, talvez realmente seja um sacrifício, mas precisa afligir a alma. Entendi. E você pode dar exemplos da Bíblia, do poder do jejum, textos bíblicos, que naquele momento o jejum ele foi fundamental para demonstrar o seu poder? Olha, muitos homens de Deus jejuaram. Né? Nós temos exemplo o próprio jejum de Mardoqueu e os judeus, junto com a rainha Esther. Eles conseguiram atingir o objetivo, conseguiram que o rei recebesse a rainha Esther, e depois ela fez um banquete para ele e Amã, e ela externou ao rei Assuero tudo que Amã tinha montado para matança total dos judeus, como também ele fez uma forca para enforcar Mardoqueu. E depois que o rei soube de tudo isso, a coisa se inverteu, né? E ela conseguiu livrar os judeus de serem dizimados da terra, justamente através do jejum e da oração. A gente vê também Daniel, que jejuou e orou, né? Daniel era um homem de oração, orava no mínimo 3 vezes, e ele fez o jejum da comida do rei lá, dos banquetes. Dos banquetes, exatamente. Ele decidiu não comer, e Deus usou ele de forma tremenda, né? Assim, muitos homens de Deus, a gente vê o próprio Davi, ele, apesar de que ele não conseguiu atingir o seu objetivo no jejum que ele estava fazendo, mas quando a criança, o jovem, né, estava doente, de morte, ele estava jejuando, e todo mundo preocupado com ele jejuando lá, em cima de cinzas. E de repente, quando a criança morreu, ele parou o jejum e disse, enquanto ela estava viva, eu estava jejuando, lutando, mas quando ela morreu, eu deixei de fazer o jejum. Veja que até nisso a gente aprende também o fim do jejum, o objetivo dele, né? O tempo do jejum. É até que a gente alcance graça
né, até que a gente alcance esse favor imerecido que nós não temos. E, enfim, o próprio Jesus jejuou 40 dias, né, e depois foi tentado pelo diabo e ele venceu a tentação, resistiu à tentação justamente porque o jejum o ajudou a ficar forte espiritualmente, porque ele teve grande aflição na alma, né? Então nós temos esses exemplos, temos muitos outros exemplos. Veja, Jonas foi para Nínive e chegou para o rei e disse: olha, rei, Deus vai matar os ninivitas todos, então vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E o rei de Nínive decretou 3 dias de jejum que nem os animais poderiam comer. Ninguém em Nínive, aproximadamente 120 mil pessoas na cidade de Nínive. E ele decretou um jejum absoluto durante 3 dias e Deus poupou. Deus voltou atrás, não destruiu Nínive. Então a gente vê aí o tamanho do poder do jejum. Não que o jejum em si tem poder, mas o jejum chegou diante de Deus como um sacrifício, né? Um cheiro suave, agradável diante das narinas de Deus, e ele assim se compadeceu dos ninivitas. Assim acontece na nossa vida, em toda a nossa vida. Agora é necessário que esse jejum esteja realmente regado à oração. Então nós falamos bastante sobre jejum e nós sabemos que está, como você já falou, bastante aliado. Aliás, só existe o jejum genuíno se for com a oração. Isso. E aí eu gostaria que você falasse também um pouco sobre a oração, sobre o crente que não ora, não está alinhado, né? Verdade. Olha, a oração é o que A base. É a tua conversa com o teu Deus, né? A tua maneira de ter um convívio com Deus, uma comunhão com Deus. Então, o crente que não ora é um crente fraco. A gente se enfraquece. A gente enfraquece o nosso espírito sem a comunhão devida com Deus, e é justamente através da oração. Tá certo? O Senhor Jesus, ele é um exemplo para todos nós do quanto ele orava. Ele orava para que os discípulos fossem pregar o evangelho, ele orava antes da alimentação, ele orava pelo povo, ele orava pelos doentes, ele orava por tudo ele orava. E aí ele nos ensina o modelo de oração. Está lá em Mateus capítulo 6, do versículo 7 em diante, né? O 8 principalmente, que começa a oração do Pai Nosso. Então ele enaltece, ele eleva o nome de Deus, ele exalta o nome de Deus quando inicia a oração, e depois ele agradece, ele pede pelo pão, né? Depois ele pede perdão pelos pecados e também pede que Deus nos ajude a perdoar também, e pede livramento dos problemas, né? E do livramento das tentações. Então a oração ela é diferente do que praticam como uma repetição. Veja que em Mateus capítulo 6, versículo 7, Jesus disse: olha, quando vocês orarem, não usem de vã repetições como fazem os gentios, que acham que pelo seu muito orar, falar serão ouvidos. Né? Mas antes, entra no teu aposento, fala em secreto, e Deus em secreto te ouvirá. Tá certo? Porque ele sabe tudo antes que a gente peça. Antes que a gente peça, ele já sabe. Mas é necessário que a gente peça, porque ele quer que a gente externe aquilo que tem em nosso coração a ele, com a boca. Porque a gente precisa confessar. Não é? A própria Bíblia diz: se com tua boca confessares e com teu coração crer, será salvo. Então nós precisamos confessar aquilo que está dentro do nosso coração, justamente através da oração. E assim, esse modelo que Jesus traz da oração, não é para que a gente fique repetindo esse modelo, mas para que a gente tenha uma ideia da construção da oração. Como é que eu vou... Olha, é bem interessante a gente pensar nisso. Quando você vai conversar com a autoridade, o prefeito, um governador,
um vereador, um deputado, né? Um juiz. A princípio você não entra no fórum, você homem, não entra no fórum de bermuda. Veja como é sério o negócio. Quando você vai se reportar a uma autoridade, você sempre procura as melhores palavras. Você vai ser objetivo, porque você não vai tomar tempo de um governador, de um estado, ou de um prefeito, ou até mesmo de um juiz. Você não vai tomar tempo deles para dizer qualquer coisa. Não, você pensa no que vai dizer, você vai ser objetivo para poder você aproveitar ao máximo aquele tempo. Na oração não é diferente. Nós precisamos saber o que queremos dizer a Deus. A princípio, aquilo que está em nosso coração. Porque não adianta a nossa fala estar diferente daquilo que está dentro. Né? Nós precisamos externar o que tem dentro do nosso coração a Deus para que fique uma coisa alinhada. Tanto é que a Bíblia diz que a boca só profere aquilo que está cheio o nosso coração. Se você quer conversar com Deus, que o teu coração deseje isso, para que você saiba o que você está dizendo. E aí você vai construir uma oração. Não é? Tem gente que diz assim, eu não sei orar. Não é? Olha, qualquer pessoa pode saber orar. Basta você saber que você está diante do teu Deus. Ele ama você. Ele é um pai para todos nós. E você vai ter o maior respeito necessário e possível para que você externe o que está dentro do teu coração com objetividade, com clareza, né? Sabendo que você precisa se santificar, precisa pedir a Deus e cumprir a tua vida com Ele, né? Porque Ele espera de nós fidelidade. Deus é fiel, Ele espera que a gente seja fiel também, tá certo? Tanto é que Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, seja fiel a Ele. Não tem mais ninguém, só Ele. Ele é Deus, né? Assim você vai e ora. Diante desse modelo, você vai construir a tua oração. Deus, muito obrigado, né, porque o Senhor me permite conversar contigo. Um exemplo do poder da oração, que naquele momento, um texto bíblico que naquele momento oraram a Deus e Deus ele atendeu, ele prontamente atendeu. Olha, o maior exemplo para mim de oração está em Daniel capítulo 9. O povo de Israel estava ali submetido a uma escravidão, estava com a cidade destruída, os muros destruídos, o povo tinha sido levado cativo, né? Então, Daniel orou, pedindo a Deus que Deus perdoasse o pecado dos judeus. E é tão maravilhoso aquela oração de Daniel, porque o anjo Gabriel, ele veio conversar com Daniel e disse, Daniel, a tua oração foi ouvida desde o princípio, porque tu és muito amado de Deus. E eu vim te trazer a tua resposta. Deus liberou a ordem da vinda do unigênito do Pai. Olha que coisa tremenda. A oração de Daniel moveu o coração de Deus e ele liberou a ordem da vinda de Jesus Cristo, no capítulo 9 de Daniel. Pode ler que você vai ver. Que coisa linda, que coisa bela. E aí, o anjo disse a Daniel o tempo que Jesus viria. Até o tempo, 70 semanas, tudo isso vai acontecer. E ele foi dizendo o que iria acontecer a Daniel. E foi uma resposta imediata à oração de Daniel. Veja, e o livramento foi para os judeus e para o mundo inteiro, sobretudo aquele que crê, né? Precisa crer. Jesus já morreu na cruz, mas é necessário que você creia. Porque se você não crê, não tem como se salvar. É preciso crer em Jesus Cristo. Então aquela oração foi belíssima, foi respondida e ela foi uma oração extensiva. Veja que quando Daniel orou pedindo a Deus perdão
sobre os pecados judeus, tinha todo um plano de Deus envolvido, que o mesmo anjo foi conversar com Maria, a Virgem Maria, tá certo? E foi dizer a ela, olha, de ti vai nascer o Filho de Deus. O mesmo anjo que falou com Daniel, falou com Maria também. Foi uma oração extensiva, uma oração respondida imediatamente. Então, para mim, é o maior exemplo de uma oração respondida e de uma oração eficaz. E veja que Daniel orava 3 vezes por dia no mínimo. Amém. Pastor, você pode agora concluir. Nós falamos aqui sobre jejum, oração, e aqueles que no início da live eu falei que quem quisesse fazer alguns pedidos de oração pudesse mandar. Eu já captei aqui alguns, talvez eu não tenha visto todos, mas quem quiser continuar mandando os pedidos de oração, nós vamos orar já já. E eu queria que nesse momento o pastor pudesse concluir. Nós falamos aqui sobre jejum e oração e captamos pelo texto de Esther, no qual Esther ela pede para que jejuassem por aquilo que ela ia fazer, e Deus ele atendeu, ele respondeu, né? Então, que você pudesse concluir da importância do jejum, da oração, tanto separadamente quanto em conjunto. Então, nós percebemos aí a vitória no texto. Se você ler o restante do texto do livro de Esther, você vai ver a vitória que Esther e Mardoqueu teve sobre aquela situação. E essa vitória foi estendida sobre todos os judeus, né, porque houve um jejum e oração. Assim, esse tempo que nós estamos vivendo hoje requer de fato da nossa parte jejum e oração. Se você que puder jejuar, você abra esse jejum, né, e no momento que você se você disser, eu quero tirar o café da manhã, quando você acordar, você já começa orando, entregando aquele jejum a Deus em prol de algo, ou dessa situação no mundo, que Deus traga uma cura para o mundo, né, desse coronavírus, desse Covid-19, que tem assolado a vida de muitas pessoas, que tem trazido um medo enorme para o mundo inteiro. E veja, na live no culto que nós fizemos domingo, né, passado, nós falamos sobre não temas. Deus está contigo. Ele te sustentará. Ele te fortalecerá. Então, se você tem a presença de Deus com você, se você coloca diante de Deus o teu jejum, se você ora, né, você vai obter certamente uma resposta para a tua oração, para o teu jejum, assim como a rainha Esther teve, assim como Mardoqueu e os judeus tiveram, você também vai ter uma grande resposta para a tua oração, para o teu jejum. Assim também como Daniel teve uma resposta maravilhosa para a oração que ele fez também. Assim, você pode abrir o seu jejum e também fazer suas orações, sabendo que Deus vai ouvir e vai atender o teu clamor, né? Agora não esqueça, para que você venha jejuar, deve ser um sacrifício da carne, sobretudo na abstinência de alguma coisa, do alimento, né, principalmente, a aflição da alma por causa desse jejum, um quebrantamento do seu coração e ter o seu coração contrito, a santificação para que realmente você esteja na presença de Deus e você não abrir mão daquilo que você primeiro acordou na presença de Deus. Não quebre o jejum. Quando você faz um voto a Deus, se você quebrar, é melhor que não fizesse. Então, se você abrir um jejum, não quebre. Não quebre. Não vou aguentar, então não faça. Tá certo? E ora. Igreja, povo de Deus, uma igreja forte é uma igreja que ora. Um crente forte é um crente que ora. Eu sei disso, eu vejo isso na minha vida, tá certo? Então, se você tiver de jejuar, não quebre o jejum, se santifica e ore bastante. Amém, pastor.
Eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Nós estamos já que nós estamos no culto de quarta-feira, que é doutrina e oração. E eu queria que nós estamos aqui, que Magda pediu que pudesse orar pelo casamento dela. Ela está fazendo 33 anos. Ah, que maravilha. De casamento. Parabéns. Aniversário de casamento. Gilney e Magda, parabéns. Orar. Forte abraço para vocês. Justina também pede oração pelas pessoas que estão precisando nesse momento respirar, né, bem, que as pessoas estão até com a doença, com corona, né, que tem dificuldade respiratória. Sim. A Zilce, ela pediu oração pela cunhada dela que perdeu uma pessoa lá, que justamente pelo coronavírus, lá em São Paulo. Sim. Fabiana, sua irmã, pede oração por Dona Carmelita, é a bisavó, né? É a bisavó de Davi e Sara. Irenise pede por Rochelle e Wesley. Luana está pedindo oração pela irmã Peta. A Adriana, ela está pedindo oração pelo irmão Antônio, que se encontra em São Paulo e ele quer voltar, mas no momento não pode. E Thelma, mãe de Francielma, ela pede oração por ela e pela sua família. Então são esses os pedidos de oração. E nós vamos agora pedir que o pastor possa orar por esses pedidos. Caso o pastor esqueça, também orar pela família do irmão Roque, que está nos acompanhando. E caso o pastor esqueça algum pedido aqui, mas não se preocupem que eu vou passar a lista para ele, ele vai colocar em oração. Às vezes fica difícil dele lembrar, porque são muitos pedidos, né? E nós continuamos orando também por aqueles que nós já vínhamos orando. Nós estamos orando por Charlene, pela vida de Charlene, que perdeu seu pai. Estamos orando por Thaís Brasileiro também. Estamos orando pelo Pastor João Clemente, pelo irmão João Pereira, né, que está doente. Nós, João de Irmã Geralda também. Também, né? Então, vamos nesse momento nos colocar em oração. Você que está na sua casa também se coloque em oração nesse momento, para que nós falamos tanto do jejum, falamos tanto da oração e sabemos como isso é importante, né? Sim. E Ivani Nogueira também, que está pedindo oração pela família dela. Josefa também, que está pedindo pela família dela. Muitos pedidos aqui pela família, né? A gente sempre quer pedir pela nossa família, né? É sempre importante estar orando por isso. Certo. Então nós vamos orar nesse momento, colocar diante de Deus. Olha, no momento que a gente está orando, deve haver um mover da fé, de tal maneira que você creia que Jesus está ouvindo a sua oração. O Deus poderoso está ouvindo a sua oração. Se você estiver apenas colocando palavras para fora, sem entender que realmente existe um Deus poderoso que ouve a nossa oração, a tua oração fica só uma fala, tá certo? Então é necessário que você creia que Deus está ouvindo a sua oração. Então nós vamos orar, colocando diante de Deus esses pedidos todos. Vamos começar a nossa oração. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, nós buscamos a Tua santa presença porque Tu és o nosso Deus e não temos outro igual a Ti. Tu és bendito eternamente, um Deus presente e que nos ama profundamente. Que o Teu nome seja exaltado por toda a terra, porque não há outro, não há ninguém como o Senhor. Por isso estamos aqui, buscando a Tua presença, em nome de Jesus, porque só o Senhor tem todo o poder. Queremos Te agradecer, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. E Te pedir que o Senhor nunca permita faltar pão na nossa mesa, Deus. Obrigado pelo suprimento das nossas vidas. Ajuda-nos, Deus. Nos livra das tentações, nos protege das tribulações, nos fortalece nelas, para que a gente possa estar sempre buscando a Tua santa presença. Ó Deus, queremos colocar diante de Ti
alguns pedidos esta noite. Queremos de antemão te agradecer por tantas pessoas que estão conosco e podemos assim estar fazendo este culto em reunião através dessa live, dessas redes sociais. Abençoa, Pai, cada lar presente aqui nessa live. Abençoa cada pessoa, cada um que esteja realmente com a intenção de te buscar, porque não há outro Deus a não ser o Senhor, que nós podemos orar e confiar. Colocamos, Pai, como gratidão a vida de Gilney e Magda, pelos 33 anos de casado. Nós queremos te agradecer pelas bênçãos que foi derramado durante esses longos anos na vida deste casal. Obrigado pelos seus filhos, pela sua nora também, a nora deles. Que o Senhor esteja suprindo as necessidades sempre desse casal, curando as enfermidades e os orientando em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque um dia podemos conhecê-los e podemos fazer parte do rol de amigos desse casal, dessa família. Queremos colocar também diante da Tua presença, Pai, o pedido de Justina, que coloca diante de Ti a vida de todos aqueles que estão necessitando, Pai, respirar. Nós queremos Te agradecer porque nós estamos respirando. Ó Deus, quantas pessoas nesse momento estão acometidos desse vírus e estão precisando respirar e através de máquinas, supra as necessidades, Pai. Que haja respiradores para todas essas pessoas que foram acometidas desse Covid-19. Tem misericórdia delas. Visita cada uma delas nesse momento, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja presente nesses hospitais. Queremos colocar também, Deus, o pedido de Azílcia também. Alguém da parte da cunhada de Azílcia que tem esse problema de saúde também, que o Senhor esteja agindo na vida dessa pessoa, Pai, que está lá em São Paulo. Tem misericórdia, Pai. Se faz presente na vida dessa pessoa, a ponto dela sentir, Senhor, paz em seu coração, sentir a presença do único Deus poderoso ao lado dela, e que ela possa se consolar e se sentir segura nos Teus braços. Ó Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor ouve a nossa oração. Nós queremos colocar também, Deus, a dona Carmelita, que está acometida de uma gripe, não sabemos se é o Covid, que é a bisavó de Davi e Sara, Senhor. Um pedido da minha irmã Fabiana. Tem misericórdia dessa senhora, Deus. Ajuda ela, Deus, a vencer. Sabemos que é uma senhora de idade já, mas o que o Senhor puder fazer por ela, Deus, abençoa e alcança também o seu coração, Pai. Te pedimos também, Pai, pelo pedido da minha sogra, Irenise, por Rochelle Wesley. Cura, Deus, a perna de Rochelle daquele acidente que ela sofreu e abençoa a vida de Wesley, que ele possa ter um emprego, Deus, e também se recuperar do problema que ele teve na coluna, na perna. Tem misericórdia desse jovem, Deus, e abençoa a vida dele. Abençoa também Cláudia, que é a mãe de Rochelle e Wesley. Abençoa todos ali naquela família. Te agradecemos, Pai, pela recuperação de Luana, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, que ela possa te agradecer para sempre, Deus. Que ela possa estar andando nos teus caminhos, porque um dia Luana foi consagrada a ti, um dia ela foi batizada, Deus, e ela entregou a vida dela ao teu filho Jesus. Que ela possa andar nos teus caminhos para sempre e ensinar o seu filho Enzo, Deus, a ser um homem teu, que ele possa crescer nos teus caminhos, Pai. Abençoa a irmã Peta, cura suas enfermidades, fortalece a irmã Peta, anima, encoraja ela, Deus. Tu sabes as lutas que ela tem lá na sua casa. Muito obrigado, Pai, por esta família também. Cedo com Lanzinho, Joinha, todos ali na casa de irmã Peta. Abençoa, Pai, a irmã Tetê também, sua saúde, Deus. Sede com ela também. Abençoa seus filhos, netos. Obrigado, Pai, pela vida da irmã Tetê também. Abençoa, Deus,
seu Antônio, que é um pedido de Adriana, que está lá em São Paulo, tentando vir para cá, de volta para Paraíba. Tem misericórdia dele, fortalece ele, Deus, em nome de Jesus, e que ele sinta a tua presença, Pai. Nós queremos também, Deus, colocar diante de ti a vida da irmã Thelma. Ó Deus, o Senhor é testemunha que eu tenho orado por ela todos os dias, Pai. Por ela, por Alírio, por Francielma, por Caio, por Letícia. Tu és testemunha, Deus, que eu tenho colocado em oração diante de ti essa família todos os dias. Pai, abençoa a vida da irmã Thelma, Senhor. Seja com a saúde dela. Ó Deus, ela tem uma atenção tão grande com seus filhos. Abençoa seus filhos, Pai. E certamente o coração da irmã Thelma estará feliz, estará alegre. Muito obrigado, Pai, por ter conhecido também essa família. Abençoa Lírio e Francielma, fortalece eles, a vida de Caio também, seus estudos. E obrigado, Pai, pela vida de Letícia também. Que ela cresça sempre nos teus caminhos. Queremos te agradecer, Pai, pelo irmão Roque, pedimos pela sua família, fortalece essa família, que eles possam estar sempre na tua presença, Pai, e ser com a saúde deles também. Com a saúde de Marta, de Daniel, de Josué, de Baltazar, Senhor, seu filho mais velho. Abençoa todos eles. Queremos também te agradecer pela vida de Josefa, Pai, São José de Piranhas. Abençoa Fábio, suas filhas. Sede com todos eles. Supra as necessidades. Abençoa a saúde de Fábio também, Senhor, para que ele possa ter condição de estar ainda trabalhando e sustentando sua família. Colocamos a vida da filha de Ivani, Senhor, e Temi, Senhor. Abençoa a filha deles, que ela possa ter saúde, paz, e abençoa o seu trabalho também. Alexandro também, Deus, abençoa a sua família. Sede com Nininha, que está na equipe de frente lá, também como na enfermagem, Senhor. Protege ela, Senhor, e também seu filho de serem acometidos desse Covid-19. Nós te pedimos, Pai, pela vida de o irmão João Pereira, Senhor. Deus, abençoa a vida dele, cura sua enfermidade e fortalece a irmã Zefinha, a irmã Zefinha Freire, Deus. Fortalece, encoraja a irmã Zefinha Freire. Sede também com seu João, esposo de irmã Geralda, Pai, que o Senhor esteja ajudando ele se curar da sua cirurgia, Senhor. Que o Senhor esteja ajudando ele. Abençoa também a vida de Charlene, o coração dela, Pai, da irmã Thaís, brasileiro, do pastor João Clemente. Que o Senhor esteja fortalecendo a vida de cada um deles. Obrigado, Pai, por esse tempo que nós estamos aqui na Tua presença. E abençoa todos que estão fazendo parte da nossa live. Colocamos também a vida de Jocélio, Pai, sua família, sua empresa. Ele pediu oração também para que a gente pudesse interceder pela sua família. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa, Pai, a nossa igreja. Nos ajuda, Pai, a honrar os nossos compromissos, Pai. Tu sabes as necessidades que temos. Abençoa o Teu povo, para que a gente possa realmente estar cumprindo a Tua ordenança e não permitindo que a obra sofra, mas que haja continuidade na Tua obra. Abençoa todos, engrandece o Teu nome em nosso meio. É assim que oramos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Pessoal, nossa live vai acabar agora. Faltam apenas 10 segundos. Muito obrigado pela presença de todos. E amanhã vai ter uma live só de louvor. Nós vamos estar com o João Vitor. E aí, aguardamos todos vocês amanhã. Um forte abraço. Deus abençoe.